Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Chelsea, que segundo o jornalista Matt Law, eles estão agora com uma lista de 2 centroavantes, né? 2 ou 3, né? Não dá muito específico, mas os 2 nomes revelados nessa lista após o Benjamin Sesko sair do mercado é o John Duran, do Aston Villa, e o Dominique Solanke, do Bournemouth. Eu sei que tem gente que gosta do Solanke, mas eu vou falar aqui como é que essa lista do Chelsea não faz o menor sentido, e se é para contratar esses 2 jogadores, é melhor nem contratar, porque, assim, eu vejo o mercado de transferências como uma possibilidade de você solucionar carências, né? Seu time sempre vai ter uma coisa qual melhorar, aí você vai lá no mercado e contrata um jogador para tentar solucionar. Algumas vezes você pode até ir atrás de um jogador para ficar no banco de reservas, né? Você tem um bom titular, mas não tem uma boa opção no banco, ok. Mas o que o Chelsea tem hoje para a posição de centroavante, né? Tem o Nicolas Jackson, que é um jogador inegavelmente, assim, tem talento, ele tem habilidade, mas ele tem muitos problemas, principalmente desperdício de grandes oportunidades. Ele, junto com o Darwin Núñez, foram os 2 jogadores que mais desperdiçaram oportunidades nesta temporada. Então, só isso faz do Nicolas Jackson uma bandeira vermelha. Por um lado, ele pode te ajudar, mas por outro lado, ele te prejudica. Você olha para a temporada do Chelsea, o desempenho do Nicolas Jackson, você vê algumas atuações muito boas e outras atuações que você fala. Talvez um centroavante mais goleador teria dado a vitória ao Chelsea pelas oportunidades que ele perdeu. Ele ainda não tem um senso de goleador, por mais que tenha marcado seus 15 gols, que está longe de ser um número ruim, né? Mas de qualquer maneira, pela quantidade de volume de jogo que ele teve, dava para fazer mais, inegavelmente. Então, assim, olhando para esse contexto, o Chelsea deveria buscar um atacante que comprovadamente vai marcar mais gols, o que já me colocava um pé atrás com o Sesko. A única coisa que me fazia aceitar o Sesko é um jogador jovem que já é bem produtivo para a idade que tem, né? Pode não ser um alienígena como era o Erling Haaland, outros atletas que muito jovens já produziam muito futebol, mas de qualquer maneira, ele estava ali produzindo uns 14 gols, talvez se continuasse a melhorar, quem sabe realmente se tornar o jogador que todo mundo espera que ele se torne, né? Vamos ver agora nessa próxima temporada como ele vai jogar no Leipzig, pode virar uma peça ainda mais vocal dentro do mercado. Mas assim, já que ele tá fora, quem que o Chelsea devia contratar para ser o titular, né? Porque assim, para mim o Jackson é um bom banco, né? Se for para mudar a posição dele, né? Se você for trazer alguém para ser banco do Jackson, para mim não faz o menor sentido. Então, quem que o Chelsea devia mirar? Victor Gyökeres e Victor Osimhen. Ou até mesmo, e aí eu falo, Serhou Guirassy, que é o jogador do Stuttgart, que foi um dos grandes artilheiros do campeonato alemão. E se não me falha a memória, ele participou para quase tantos gols quanto o Harry Kane. Então, assim, era a produção do Guirassy. E ele tem uma multa rescisória baixíssima, então é uma oportunidade de mercado. Mas o que eu coloco aqui é simples, né? A gente tem o mercado com esses 2 nomes, o Gyökeres e o Osimhen, que não especificamente estariam fechados a uma possibilidade de mudar de time, entende? O Osimhen, inclusive, é esperado que ele deixe a Napoli. A Napoli precisa que ele seja negociado para que ele consiga financiar as contratações que o Conte quer. E assim, tem mais um detalhe sobre o Victor Osimhen que eu acho justo a gente comentar, é que o interesse da Napoli no Lukaku é real, já foi confirmado por Fabrício Romano, e o Chelsea poderia usar isso para baixar a taxa de transferência do Osimhen. O Osimhen tem uma multa rescisória, mas o Chelsea poderia usar o Lukaku para fazer os termos mais maleáveis e dava para sair negociação. Se o Chelsea quisesse, dava para negociar. Mas não está fazendo porque os diretores de futebol têm a cabecinha lá em Nárnia. Disse assim, John Duran é um jogador muito jovem, 20 anos de idade, mas é um cara que, assim, o Chelsea já tem um jovem talento ali para a posição de centroavante. Dá essa oportunidade ao David Washington, já joga bem nas categorias de base do Chelsea. Por que ele não pode receber uma oportunidade então? Se é para ter um jovem prospecto, você já tem um. Eu não sei para que ficar inflando assim, o time de jovens prospectos. E aí, o Solanke, que teoricamente é uma garantia de mais produção. Ele é mais velho que o Gyökeres, ele é mais velho que o Osimhen e vai produzir menos. Pra quê? A multa rescisória dele é de 65 milhões de libras. Ele é caro além disso. Então, se é para trazer um jogador mais velho, que produza bem, tem o Guirassy e tem até o Ivan Toney, que é mais barato. Então, assim, tem opções melhores que o Solanke. O Solanke não era para estar nem de perto na lista do Chelsea, só porque ele já foi da academia do Chelsea. Até parece que o Chelsea ele tem super apreço pelos jogadores da base dele. Só vê jogador saindo. É raridade ver esses caras se estabelecendo dentro do clube. Só na era Lampa. Tipo, teve o Mount, teve o Abraham, teve também o Reece James, o Conor Gallagher não foi naquela época, né? Foi mais depois, né? Mas de qualquer maneira, né? Você tem alguns jogadores que receberam essa oportunidade
oportunidade, mas a maioria não se estabeleceu lá, mesmo mostrando bons desempenhos, como foi até o caso do Tomori, né? O Tomori acabou indo pro Milan. Então, assim, eu fico olhando para essa situação e fico um pouco irritado, porque assim, o Chelsea não pode ficar gastando dinheiro em jogadores que não são garantia de melhora. Eu não consigo garantir que o Solanke vai ser uma melhora pro Nicolas Jackson, por isso ele não faz sentido. E o John Duran, ele viria para ser banco do Jackson, ele não viria para ser titular no lugar do Nicolas Jackson. Para mim é uma contratação que não faz sentido. O Chelsea quer um bom centroavante, quer alguém que resolva vários dos problemas que o time tem para conseguir capitalizar as oportunidades na cara do gol. Invista bem. Tem boas opções no mercado, 25 anos, tanto pro Gyökeres ou pro Osimhen, é uma idade excelente. Esse cara ainda pode produzir, esses dois, 10 anos de grande futebol. Se tem medo das lesões do Osimhen, vai no Gyökeres. Acho que o Osimhen participa pouco das jogadas de ataque, né, que ele não volta tanto para atuar, que eu acho exagero, mas com o Spalletti ele atuava bastante, assim, voltando um pouquinho para ajudar. Agora, a questão vai no Gyökeres, ele consegue fazer isso, ele te dá assistências também. Não gosta do Gyökeres no jogo aéreo? Vai no Osimhen. Se você quiser um jogador extremamente completo no ataque, ele não existe mais. O Cristiano Ronaldo, né? Ele não tá mais no mercado, né? Entende? Pelo menos assim, não acho que o Chelsea contrataria ele agora aos 39 anos, né? Você quer o cara perfeito, Messi e Cristiano Ronaldo não estão mais na lista de opções. Então, tem que contratar o cara melhor disponível no mercado. Os dois são o Victor Osimhen e o Gyökeres. Tem que escolher um Victor. Mas se você não vai atrás de nenhum dos dois e depois ver o Arsenal contratando um deles e o cara ir lá emplacar 30 gols, não fica lá com um dedo na boca lá, ficar chorando em posição fetal no banheiro, porque a oportunidade está ali. Se o Chelsea quiser, dá para contratar. Mas se tá querendo ficar se contentando com esse tipo de jogador aí, John Duran e Solanke, pelo amor de Deus, né? Não é o que o Chelsea deveria fazer. E não é por falta de ambição ou falta de dinheiro. Esse é o clube que pagou mais de 100 milhões de libras, tanto pelo Enzo Fernandes ou pelo Moisés Caicedo. Quando quer, contrata. Se não quer contratar esses jogadores porque a visão dos diretores de futebol é aquela blá 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 blá, pelo amor de Deus, né? Tá prejudicando o clube. O Chelsea está a um ótimo centroavante de brigar e disputar por coisas interessantes. Para mim, um Osimhen faria o Chelsea ter a diferença de um sexto lugar para o top 4 na temporada passada. Muitos dos gols que o Jackson perdeu, o Osimhen iria fazer. Então, sinceramente, o Chelsea deveria estar pensando grande com o centroavante. Não é para pensar pequeno, é grande. Tem bons nomes no mercado, nomes que podem melhorar e muita produtividade na posição, só não contrata porque não quer. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.